É muito simples falar sobre isso. Quando queremos saber o que está acontecendo e ou aconteceu em um campeonato, precisamos recorrer ao regulamento. Vamos então o que o regulamento daquele ano dizia sobre rebaixamento. Vamos lá. A nossa querida Folha de São Paulo, querida para os corintianos, que eu vou provar isso, a nossa querida Folha de São Paulo, no dia 21 de junho de 1990, ao final do Campeonato Paulista, ela lançou uma matéria chamada São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91. E aqui está falando que São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91. Nossa, mas essa página desse jornal, mas isso deu o que falar. Até hoje os babaca, os trouxa que não entende nada de nada e não procura a verdade, acredita num pedaço de papel desse. Mas vamos então pegar o mesmo pedaço de papel do início do campeonato, porque eu acho que não compensa só pegar o do final do campeonato. Vamos pegar o do início, vamos ver o que essa Folha de São Paulo está falando no início do campeonato. Vamos ver qual é o regulamento que ela está dizendo? Vamos lá, olha aí. No dia 27 de janeiro de 1990, essa mesma Folha de São Paulo jogou essa matéria aí, ó, no seu jornal. Campeonato Paulista terá 3 jogos e dirigentes temem fracasso de renda. Tá? Aqui está o regulamento, ó. O regulamento e suas pérolas. Mas antes de ir para esse quadro, vamos ler aqui do lado, aqui, ó, na redação. Olha aqui do lado. Olha o que está falando aqui. Noroeste e Corinthians abrem hoje em Bauru o Campeonato Paulista de 90, com transmissão da TV Bandeirantes a partir das 16 horas. O torneio vai durar 219 dias, terá 5 fases e mais de 300 partidas. Poucas das 24 equipes participantes investiram alto em reforços. Os dirigentes temem passar mais de 7 meses com baixa arrecadação, porque este é um ano de Copa do Mundo. Lembra da Copa do Mundo de 1990, que o Brasil perdeu para a Argentina com um gol de Canidia? Então vamos lá, vamos continuar. Arrecadação, porque este é um ano de Copa do Mundo. Jogadores como o armador Bobô do São Paulo também, aí tá, ele fala, né? Acho temeroso esticar o torneio até depois da Copa. Se o Brasil for mal, o público pode sumir dos estádios. Vamos lá. O regulamento aprovado pelos clubes traz novidades, como uma repescagem programada para junho, quando será disputado o Mundial na Itália. A volta das rodadas duplas e dos diretores aos bancos de reservas. Novamente, ninguém cai para a divisão especial. Vamos lá, vamos focar nisso aqui, ó. Novamente, porque em 89, então novamente, ninguém cai para a divisão especial. Em 91, o Paulista terá 28 participantes. Até quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol deverá criar áreas de estacionamento ao redor dos estádios em dias de grandes jogos, quando existem poucas vagas para os carros e excesso de guardadores. Essas medidas devem, segundo previsão de Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista, levar cerca de 10 mil a 12 mil pessoas em média por partida. A previsão é otimista, desde 80 que este índice não passa dos 10 mil. Em compensação, o medo de estádios vazios por causa da Copa não se justifica. Em 82 e 86, com os mundiais da Espanha e México acontecendo, Paulista representou um público médico, a faixa é a mesma de 5 anos. O regulamento visa manter os clubes do interior em atividade. Esses times não podem parar. Justificou Fará, 55 anos, né, que ele tinha na época. Por este raciocínio, uma equipe de porte financeiro pequeno terá de jogar mal para ficar na repescagem. Só param em junho os 12 clubes que se classificarem para a quarta fase. Veja o quadro ao lado. Esses passarão um mês pagando salários para os jogadores treinarem apenas enquanto torcem pela seleção brasileira, se sair bem na Itália. Então vamos lá aqui para o quadro. Olha o quadro aqui. Esse quadro é muito interessante.
Olha o que ele diz, o regulamento e suas pérolas. Pérolas, vamos lá. Primeira e segunda fases. Os 24 participantes estão divididos em duas chaves. Na primeira fase, os times do grupo 1 vão enfrentar os do grupo 2. Na segunda fase, as equipes se defrontam dentro de sua própria chave. Se classificam os 3 primeiros de cada grupo, mais os 6 clubes com melhor pontuação na classificação geral. Daí o grupo 1 e o grupo 2. Grupo 1 tem São Paulo, São José, Corinthians, e grupo 2 tem 15 Piracicaba, Santo André, Noroeste, enfim. Tá todos aí, então. Para não sei se eu leio isso aqui agora. Vou ler antes ali em cima, né? Repescagem. Quem não passou direto para a quarta fase terá de entrar na repescagem. Serão formadas 2 séries com 6 times cada. O critério de divisão dos clubes é o da classificação nas duas fases anteriores. Assim, o 13º melhor pontuado passa a ser o primeiro colocado para efeito de repescagem. Eles só vão jogar dentro de suas chaves, mas farão turno e retorno, que é para dar um mês de disputa. Os 2 campeões se juntam aos 12 times classificados que ficaram parados. Quarta fase. Aqui o campeonato ganha outras cores. As 14 equipes classificadas serão separadas em 2 séries de 7. A vermelha e a preta jogarão apenas dentro de seus grupos em turno e retorno. Decidem um título de 90 os campeões de cada série. Tá bom? Aí a fase final, não é o que interessa aqui, mas vamos ler para não dizer, para não falar nada. Vocês não gostam de ler, então vou ler para vocês, né? Serão 2 jogos, sistema ida e volta. Quem fizer 3 pontos leva o título. Se houver empate no final, haverá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o campeão será aquele que for superior nos seguintes itens: maior número de vitórias no campeonato, melhor saldo de gols, confronto direto e menor número de gols sofridos. Caso permaneça o empate, aí haverá sorteio público na Federação Paulista de Futebol. Olha aqui embaixo aqui, ó. Para não dizer que as 2 primeiras fases do torneio não valem nada, o regulamento determina que o campeão de cada chave será representante de São Paulo na Copa do Brasil. Os jogadores desses 12 times classificados vão assistir à Copa do Mundo enquanto esperam os outros 12 brigarem por mais 2 vagas na repescagem. Detalhe: os pontos obtidos na repescagem nada valem para efeito de desempate na quarta fase, quando se define os 2 finalistas do campeonato. Série A, primeiro colocado. Série B, papapá. Série B, presta atenção, hein, gente. Série A, olha como que o jornal tá tratando. Série A e Série B, aqui na repescagem, veja só. Aí a série vermelha, lá tem o primeiro do grupo, série preta, primeiro do grupo, segundo grupo, papapá. Tá vendo? E o vencedor da repescagem série B e tal. Quem conseguir se classificar logo depois da segunda fase, continuar na frente até conquistar o título, irá disputar 37 jogos. Se o campeão vier da repescagem, ele completa o campeonato fazendo 47 jogos. Tá aí. Você lugar aí, por favor, me mostrem, por favor, no jornal que diz que o São Paulo foi rebaixado, me mostre aqui, na hora que eles estão mostrando o regulamento, onde é que tá falando de rebaixamento. Tem rebaixamento esse ano? Por que eles não falam do rebaixamento? Um detalhe, se houve rebaixamento, rebaixou mais de 10 equipes. Nossa, um campeonato, sabe? Um campeonato com 24 participantes, rebaixar 10 equipes e não ter nada no regulamento, nossa, é muito interessante, vocês não acham não? Então vamos lá, olha aqui, do lado aqui, vou repetir, hein? Novamente, ninguém cai para a divisão especial. Uau, ninguém cai. Ou seja, não há rebaixamento nesse ano de 1990. Não houve rebaixamento. Tá claro? Quem quiser ver aonde está esse regulamento, você entra aí, Acervo Folha, tá? Aí tá o endereço aí para você. Você coloca lá janeiro 27 de 1990, na parte de esporte, você vai ver o regulamento. E aí, nesse mesmo lugar aí, você pode colocar a matéria lá do final do campeonato, e você vai ver que a mesma Folha de São Paulo coloca o São Paulo como rebaixado. Há alguma coisa errada aí, vocês não acham não? O regulamento diz que não há. Ela publica o regulamento, não há rebaixamento. No final do campeonato diz que o São Paulo é rebaixado. Eu acho que tem uma pontinha corintiana de inveja no negócio aí. Quem é que tá por trás da Folha de São Paulo? Vocês sabem? Vocês não sabem, né? Então, aí é que tá o negocinho.
Mas preste atenção, olha aí o ingresso. O ingresso de, sei lá quando, dia 6 de outubro de 91, Marília e São Paulo, Série B. Série B. Na Folha de São Paulo, que Série B nada mais é do que o Grupo B. Não a segunda divisão da Série B. Mas os bobos que não sabem nada de regulamento acreditam que Série B aí tá querendo dizer segunda divisão. Como que é segunda divisão se o São Paulo foi campeão em 91? Você pensa que acabou? Então vamos aqui, eu vou te mostrar aqui o negócio. Olha aqui na Folha de São Paulo, de 1989, um ano antes, do dia 26 de outubro, tá bom? Bem antes de começar o Campeonato Paulista de 1990, tá? 26 de outubro de 89, na Folha de São Paulo. Veja só aqui, olha aí a capa do ao jornal. Aí você vai aqui na página, nessa página aqui do meio, e você vai ver aqui, ó, Campeonato Paulista de 90 pode ter partidas durante a Copa do Mundo. Tá vendo aí? Jornal bonitinho. E Campeonato Paulista de 90 pode ter partidas durante a Copa do Mundo. Agora vamos ver o que tá falando essa matéria. Olha só aqui. O Campeonato Paulista de 90 poderá ter jogos durante a Copa do Mundo. Uma fórmula confusa, com várias fases, repescagem e... repete comigo. Vamos lá. Sem rebaixamento. Foi apresentada ontem pela Federação Paulista de Futebol em reunião do Conselho Pré-Arbitral dos clubes da primeira divisão. A fórmula definitiva só será aprovada em dezembro. O presidente do Corinthians, Vicente Mateus, um bandido, né? 81 foi contra. Não entendi nada, disse após o encontro. Pela proposta apresentada, o campeonato começa no dia 27 de janeiro, com 24 clubes, os 22 do ano passado, mais 2 que sobem este ano da divisão especial. Veja como é que é tratada a segunda divisão dessa época, divisão especial. Os times serão divididos em 2 grupos de 12, no grupo A ficam papapá, aí vai falando do campeonato, mas o que você tem que focar é aqui, ó, bem no início, uma fórmula confusa, com várias fases, repescagem e sem rebaixamento. Então, como que o São Paulo caiu em 90? Me diz, explica pra mim, Folha de São Paulo. A mesma Folha de São Paulo que publica que o São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91, em 89, antes do campeonato, ela me diz que não haverá rebaixamento. Folha de São Paulo, você está se contradizendo. O que está passando? Será que entrou algum corintiano aí na redação? E aí estão querendo denegrir a imagem do São Paulo, do soberano? A verdade está aí, meus amigos. Agora eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção para vocês entenderem como funciona a máfia do futebol, tá? Olha aqui, gente. Na Folha de São Paulo, Caderno de Esporte, São Paulo, quarta-feira, 21 de janeiro de 2009. Vejam só, 2009. Quanto tempo passou, né? Olha só, tá aí, ó. Quem quiser pode acessar aí o site, ó, da UOL, na Folha de São Paulo, Esporte, tá? Tá aí, ó, a data, tudo bonitinho para vocês entenderem, tá? Tá assim o texto, ó. Federação Paulista de Futebol rebaixa o clube e suja título de 91. Olha só a matéria. Olha só, eu quero que vocês entendam, olha lá. A relação ruim entre São Paulo e Federação Paulista de Futebol ganhou contornos históricos agora. O guia oficial do Campeonato Paulista deste ano dá o São Paulo, de fato, como rebaixado em 1990 e mancha o título paulista de 91 do time. O São Paulo, olha o que está dizendo, gente. O São Paulo não se classificou nem na repescagem, foi rebaixado para a segunda divisão. Diz o novo guia da gestão
Marco Polo Del Nero, bandido, presidente da entidade que virou desafeto dos São Paulinos. O livro histórico do estadual, porém, obra de Rubens Ribeiro, que tem todas as fichas de jogos do Paulista e ostenta a chancela da Federação Paulista de Futebol, mostra que não houve rebaixamento no Paulista de 1990. O regulamento não previa descenso, e sim a divisão da elite em 2 grupos. O novo guia da federação, no entanto, coloca em xeque o Paulista seguinte, vencido pelo São Paulo. Foi um campeonato no mínimo esquisito. Beneficiou o São Paulo, que havia sido rebaixado, mas pôde disputar as finais. Diz o guia à época. O presidente da Federação Paulista de Futebol era Eduardo José Fará, antecessor de Del Nero, e que hoje é desafeto dele. Vamos ler, eu vou ler aqui de novo, gente. O livro histórico do estadual, porém, obra de Rubens Ribeiro, que tem todas as fichas de jogos do Paulista e ostenta a chancela da Federação Paulista de Futebol, mostra que não houve rebaixamento no Paulista de 90. O regulamento não previa descenso, e sim a divisão da elite em 2 grupos. Ok? Aí eu quero mostrar para vocês como funciona. Entra um presidente corintiano lá, que odeia o São Paulo, e joga uma conversinha fiada dessa. Aí os bobos da corte, como vocês, vão acreditar. Mas você tem que pegar o regulamento de 1990 e ver o que estão dizendo. Qual era o regulamento? Houve rebaixamento? Não houve? Houve virada de mesa ou não houve? O que aconteceu? Tá aí, tá mais do que provado. E vocês ainda acham que acabou? Não acabou não, porque a verdade é verdade, meu irmão. Tem argumentos, tem fatos. É fácil comprovar a verdade. A mentira é que a gente tem que ficar aí procurando uma coisa aqui, outra ali, tirando a palavra aqui do contexto, colocando fora do contexto, para poder justificar uma mentira. Agora a verdade não, tá aí, vamos lá. Olha esse jornal aqui que interessante. Jornal O Estadão, o Estado de São Paulo. Olha o que fala aqui no jornal de quinta-feira, 21 de junho de 90. Olha, já estava no meio do campeonato. Olha, São Paulo goleia, mas Botafogo ganha a vaga. Isso aqui foi quando São Paulo caiu na repescagem. O São Paulo goleou o Noroeste por 6-1 ontem à tarde no Morumbi, mas não conseguiu a vaga do grupo A da repescagem para a 4ª fase do campeonato. O lugar ficou com o Botafogo, que empatou por 0-0 com o Internacional em Limeira. Com os resultados de ontem, o Botafogo terminou a repescagem com 14 pontos ganhos e o São Paulo com 13. Os gols do jogo no Morumbi foram marcados por Márcio, Flávio e Betinho 2 e Bernardo 2 para o São Paulo e Tomba para o Noroeste. A vaga do grupo B foi decidida ontem à noite por Guarani e União São João em Campinas. O Guarani precisava apenas de um empate para classificar-se para a próxima fase do campeonato. Com a desclassificação, o São Paulo terá de disputar o grupo B do campeonato do ano que vem, com os times que não se classificaram para a 4ª fase este ano: Internacional, Noroeste, Ponte Preta, Juventus, Santo André, São Bento, São José, Catanduvense e o perdedor de Guarani e União São João, além dos 4 que forem promovidos este ano da divisão especial. O campeonato de 91 terá 28 times divididos em 2 grupos de 14. O São Paulo terá de ficar entre os primeiros nas 2 primeiras fases para na 4ª voltar a enfrentar Corinthians, Palmeiras, Portuguesa e Santos. O São Paulo joga sábado contra a União Bandeirante em Bandeirante, Paraná, pela Copa do Brasil. E pode fazer estrear os uruguaios Carrasco e Aguirre. O jogo de volta será no dia 27 no Morumbi. O Botafogo, contente com a classificação, deu folga de apenas 2 dias aos seus jogadores, porque o campeonato recomeça dia 27. Veja só aqui, gente. Presta atenção aqui o que esse jornal está dizendo. Quando essa classificação, o São Paulo terá de disputar o grupo B do campeonato do ano que vem, com os times que não se classificaram para a 4ª fase deste ano. Aí embaixo um pouco fala: além dos 4 que forem promovidos este ano da divisão especial. Lembre-se que nós estamos falando do ano de 1990. Então, o São Paulo em 91 vai disputar o grupo B do ano que vem,
com esses times aí embaixo. E com, além dos 4 que forem promovidos esse ano da divisão especial. Divisão especial é segunda divisão. Segunda divisão nessa época, repito, era tratado como divisão especial, ou seja, iria subir 4 da divisão especial em 90, para em 91 entrar no grupo B, que era o grupo B que o São Paulo ia disputar. Aonde é que tem rebaixamento aí, meus amigos? Me mostrem, por favor. Isso aí é o Estadão, o jornal Estadão, Estado de São Paulo, 21 de junho de 1990. Vamos. Uai, cadê o rebaixamento? Até agora eu não vi o rebaixamento. Eu não vi. Por favor, me expliquem aí, corintianos, palmeirenses, santistas, flamenguistas, vascaínos, quem vocês quiserem aí, ó. Por favor, me explique aonde está o rebaixamento. Por favor, a verdade é verdadeira, meu irmão. É verdade, eu sou soberano, São Paulo soberano. Chupa essa. Pensou que acabou? Não. Veja só aqui. Revista Placar, do dia 26 de janeiro de 1990, antes do campeonato começar. Veja só, 26 de janeiro de 1990, Revista Placar, Campeonato Paulista, futebol em dúzias. São 24 clubes correndo atrás da bola até setembro. Por mais que os cartolas inventem, outra vez a arte dos craques e a paixão dos torcedores falarão mais alto em São Paulo. Veja só, o Campeonato Paulista da história tem, para variar, um regulamento digno de um gênio do mal. Leia na página 14. E para piorar, o sonho megalomaníaco do presidente da federação, Eduardo Fará, ainda desta vez pariu uma competição sem descenso. Eduardo Fará ainda desta vez pariu uma competição sem descenso. Como se não bastasse, as primeiras fases valem pouco, quase nada. Então os grandes clubes esperam o desenrolar do campeonato para verificar se precisam de reforços, e os demais relaxam, certos de que não cairão. É claro que há exceções, como poderá ser verificado nas páginas seguintes, e há também a velha paixão do torcedor, capaz de sobreviver às invenções diabólicas dos cartolas, e a pouca coragem dos clubes grandes que aceitam fórmulas estapafúrdias. O palmeirense, por exemplo, tem uma obsessão que prevalece sempre. Quer porque quer o título estadual que conquistou 18 vezes, não comemora há 13 anos. Desde a fundação em 1914, aliás, a década dos 80, foi a primeira passada em branco pelo Verdão, mas os 90 estão aí. E tem também a ousadia dos clubes do rico interior paulista, dispostos a repetir a façanha da Internacional de Limeira, campeã de 86. Por isso, e apesar de tudo, nada impede que tenhamos bom futebol desde a primeira rodada, que será inaugurada neste próximo sábado. Porque afinal, a tranquilidade que a fórmula pouco competitiva permite aos 24 clubes participantes pode contraditoriamente favorecer o futebol bem jogado e sem violência. É o que desejamos. Viu aí? Eduardo Fará ainda desta vez pariu uma competição sem descenso, tá bom? Então não houve virada de mesa. Tá aí 26 de janeiro de 1990, Revista Placar. Antes mostrando o regulamento. Olha aí. Aí pariu uma competição sem descenso. Como que o São Paulo foi rebaixado, meus amigos? Me explica. Não haveria rebaixamento, não haveria descenso para a divisão especial, para a segunda divisão não existiria em 90. Então não houve descenso, ok? Vejam aí o que a Revista Placar do dia 25 de janeiro de 1990 fala. Um regulamento do outro mundo. Em edição de janeiro de 1990, a revista especializada Placar tenta explicar e reportar a mecânica do Campeonato Paulista e ressalta o fato de que, como os anos anteriores, não haveria rebaixamento. Tá aí, ó. O Campeonato Paulista, tá aí, ó. O maluco Campeonato Paulista, que começa no próximo dia 27, com o jogo tal, tá aí. Mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui em um jornalista que é o que eu, dos que estão na mídia, é o que eu mais respeito, que é o Juca Kfouri. Não é porque ele tá falando isso aqui não, mas
é a verdade. Quem me conhece sabe que eu sempre falo, Juca Kfouri é o mais honesto de todos eles. Apesar de que tem algumas coisas que ele pisa na bola, mas dos que estão na mídia aí, é o mais honesto de todos eles. Olha o que ele fala aí no seu blog. E não se fala mais nisso, ok? Lá, é o blog do dia 3 de fevereiro de 2008, tá? Olha o que ele fala. Ele mostra aqui um pedaço da revista Placar de 1990. Um regulamento do outro mundo. O maluco Campeonato Paulista, que começa no próximo dia 27 com o jogo Noroeste Corinthians, será disputado por 24 equipes em 5 fases. Tente entender sua fórmula esdrúxula. Na primeira fase, os times serão divididos em 2 grupos. O primeiro será formado pelas 12 equipes mais bem classificadas no Campeonato Paulista de 89. São Paulo, São José, papapá. Aí tá as equipes. E o segundo pelas demais, tá? Como nos 2 anos anteriores, não haverá rebaixamento. Consegue ler aí, gente? Eu sei que vocês fugiram da escola, mas lá, ó. Como nos 2 anos anteriores, não haverá rebaixamento. Aí continua falando aí o regulamento. Mas vamos terminar de ler aqui o que o Juca Kfouri está dizendo aqui no seu blog. Este blogueiro mesmo andou anos convencido de que o São Paulo havia sido rebaixado no Campeonato Paulista de 1990. Baseava-me numa entrevista do então e de triste memória presidente da Federação Paulista, Eduardo Fará, na qual ele garantia que o tricolor disputaria segundona em 91. Mas o insistente ombudsman deste blog, Conrado Giacomini, achou a prova incontestável de que o regulamento de 90 não previa mesmo nenhum rebaixamento. Contra fatos, não há argumentos. Aí tá um link aí para vocês, se quiser ver. E aqui tá o regulamento da tabela, o campeonato brasileiro, o campeonato da primeira divisão profissional de 1990, tá? Tá aí, ó. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 90 não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. Mas a partir de 91 ou a cada ano haverá o descenso de uma associação da primeira divisão de futebol profissional e o acesso de uma associação da divisão especial de futebol profissional. Então, tá aí, ó, o regulamento provando que não haverá descenso em 90. Isso quem tá dizendo é o Juca Kfouri, corintiano, apesar de ser corintiano, é um cara que eu respeito, que fala bastante a verdade em muitas coisas, né? Tem algumas coisas que ele pisa na bola. Mas enfim, tá aí o que o Juca Kfouri está dizendo. Mas vamos ouvir agora uma pessoa mais gabaritada que possa falar melhor sobre o regulamento. Vamos lá? Escute aí o que o PVC tem a dizer sobre isso. Agora, essa camisa aqui é do São Paulo, das temporadas 91-92. Essa daqui, esse modelo é da temporada 92, quando foi campeão mundial. Mas em 91, com uma camisa idêntica, com o mesmo patrocinador, mesmo fornecedor de material esportivo e tudo, o Pavão estreou no time do São Paulo. Numa partida, numa quarta-feira à tarde, São Paulo 1, Inter de Limeira 4. Foi a única derrota do São Paulo na campanha do título paulista de 91. Aquele título polêmico em que o São Paulo, teoricamente, foi jogar a segunda divisão. E aí eu trouxe aqui, porque é uma lenda que há muito tempo corre e é sempre bom a gente esclarecer. Esse aqui é o regulamento do Campeonato Paulista de 1990. Por que eu trouxe o regulamento de 90 se o Pavão jogou em 91? Deu contra a Inter, 4-1 para a Inter. Guga, Tato, que jogou no Palmeiras, e 2 gols do Cirinho, que jogaria no Santos. O Guga, que jogaria no Santos também. Porque o Campeonato de 90 tem um artigo interessantíssimo aqui, no meio dele. Primeiro, de acordo com decisão unânime do Conselho Arbitral, a partir de 91, a primeira divisão será integrada por 28 clubes. Para o campeonato de 91, parágrafo 1º, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 90. E o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes, que não se classificarem para a quarta fase. Os 10 eliminados na repescagem
mais 4 promovidos da divisão especial de 90, que era como se chamava a divisão de acesso. Entre esses eliminados estava o São Paulo. Estava o São Paulo. No Campeonato Paulista da primeira divisão de 90, não haverá descenso. Ou seja, o São Paulo não pode ter sido rebaixado porque o regulamento de 90 dizia que não havia rebaixamento. E que o Campeonato de 91 seria disputado por 2 grupos, um forte e um fraco. Foi exatamente o que aconteceu, mas que estava previsto desde 90. Ou seja, que o grupo dos eliminados em 90 prematuramente formariam um grupo com clubes pequenos que teriam chance de disputar o título. E ninguém foi maquiavélico o suficiente de ir mal no campeonato para jogar o segundo grupo. O São Paulo não foi mal porque quis. Não, foi mal porque teve uma campanha foi mal porque foi muito mal mesmo. Foi mal porque tinha uns uruguaios chamados Carrasco, Diego Aguirre, o Forlan era o técnico. Agora o regulamento previa o cruzamento? Ou não falava em cruzamento, mas falava que todos formariam a primeira divisão. O que dá a entender que você teria necessariamente os 28 clubes, 14 do grupo forte e 14 do grupo fraco, com chance de disputar o título. Como é que seria o cruzamento foi definido no regulamento seguinte. E o Pavão ganhou a bola de prata em 94, né? Foi o ano que ele foi de fato titular do São Paulo. Em 91 ele jogou uma partida e continuou entre as reservas. Só para terminar do Pavão do Flamengo, né? Tem os... Essa aí, ó, é a classificação final do Campeonato Paulista de 1990. O São Paulo ficou em 15º. São 24 equipes. São Paulo ficou em 15º. Tem quantas equipes aí, ó, abaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. São 9 equipes abaixo do São Paulo. Esse ano teve 10 rebaixados, como vocês gostam de... Vocês estão querendo que seja, né? Vocês estão querendo, ansiando que alguém mostre que foi rebaixado, né? Então tá aí, ó. O São Paulo ficou em 15º. Foram 10 rebaixados esse ano e nenhum regulamento fala que haveria descenso, que haveria rebaixamento. Olha aí, o São Paulo ficou em 15º. Mas eu quero mostrar algo interessante. O São Paulo ficou em 15º. Eu vou mostrar aqui em 2 campeonatos algumas equipes aqui que ficou em penúltimo e último colocado e não foram rebaixadas. Por quê? Porque o regulamento, aprendam, o regulamento diz que não haveria rebaixamento. Primeiro, vamos aqui para a Copa União de 87. 1987, a tão polêmica Taça União, Copa União, como queiram aceitar aí, como queiram. Enfim, tá aí, ó. 15º colocado, o grande Santos de Pelé. 16º colocado, o pequeno Small Clube Corinthians Paulista, né? Tá aí, 16º colocado, essa classificação final. Santos e Corinthians não foram rebaixados? Por quê, gente? Por quê? Nossa, o São Paulo fica em 15º num campeonato de 24 equipes. 10 equipes são rebaixadas, mas aqui são 2 equipes, olha só, 15º e 16º. E não é rebaixado. Por quê? Por quê, Nandinho? O regulamento diz que não haveria rebaixamento. Ah, entendi. Então isso só foi no Campeonato Paulista de 90 e na Copa União? Não. Veja agora no Campeonato Brasileiro de 2000, onde o campeão foi o Vasco, daquele jeito sujo do Eurico Miranda. Olha aí, gente, o Campeonato Brasileiro de 2000. Veja só quem está na penúltima colocação. 24º colocado, Corinthians, 16 pontos. Nossa, que triste, hein? Corinthians foi rebaixado em 2000? Não foi rebaixado em 2000. Por que o Corinthians não foi rebaixado em 2000? Alguém pode me explicar? Porque não haveria rebaixamento. Se alguém pega isso aí daqui 10 anos e joga na internet de que o Corinthians foi rebaixado, imagina, todo mundo ia acreditar, como os trouxas estão acreditando que o São Paulo caiu em 1990. Porque não vão achar regulamento, né? Não vão ver alguma coisa aí. Eu jogo uma matéria aí na internet que vai mostrar que o Corinthians foi rebaixado em 2000. E quem é que não vai acreditar que se ele ficou em 24º colocado, penúltimo colocado? Imagina, gente. Por que não foi rebaixado?
Isso é injusto, hein? É virada de mesa. Como que o Corinthians disputou em 2001 o Campeonato Brasileiro, gente? Ele ficou em 24º. Sabe por quê? Porque o regulamento diz que não haveria rebaixamento. Assim como o regulamento de 1990 disse que não haveria rebaixamento. Consegue entender aí, gente? Ou quer que explica melhor? Outra coisa que tem que ser analisada, que vocês esquecem disso, veja só, o São Paulo caiu, né? Na boca de vocês, do lado da mentira, São Paulo caiu em 1990. Agora, vocês acompanharam aí há um tempo atrás a briga de André Sanches contra o São Paulo. André Sanches é o mafioso do Gaivota da Fiel, né? Eu queria só lembrar vocês. Vocês viram a briga dele com o São Paulo, vocês viram a briga dele com o Marco Aurélio Cunha do São Paulo, o Souza, aquele meio campista, jogava de lateral direito, jogava em várias posições, Souza do São Paulo, ele brigando com o Vampeta, discutindo, jogando. Aí, em 2007, o Corinthians rebaixa, né? Normal, time small club, normal, rebaixar, normal. Inclusive, se não fosse a nossa dignidade e honestidade, vocês teriam caído no Paulista. Lembra disso? Lembra do grafite? Vocês devem muito ao grafite, muita honestidade do São Paulo, senão vocês estariam na segunda divisão do Campeonato Paulista. Tá? Vocês sim, nós não. Mas enfim, aí o Vampeta lá discutindo com o Souza tirando sarro que o Vampeta tinha caído para a segunda divisão e tal. Você não viu em momento nenhum André Sanches, Vampeta, o presidente do Palmeiras, do Santos, de quem quiser, gente, falando que o São Paulo caiu para a segunda divisão no Campeonato Paulista. Por que o André Sanches, que vivia jogando assim coisas para denegrir o São Paulo, para atingir o São Paulo, por que ele nunca chegou assim? Mas nós nunca caímos no Paulista. Por que nunca falou isso? Porque esses caras sabem que é verdade. Eles vão falar asneira desse tanto? Eles vão falar uma besteira dessa? Eles vão falar? Tem como eles firmar o que eles estão falando? Não tem, cara. Então por que esses caras não falam? Me diz, vocês já pensaram nisso? Pensaram nisso? O São Paulo de um tempo pra cá ficou o time mais odiado do mundo, do Brasil, né? O time mais odiado, mais campeão, mais tudo, tricampeão mundial, trilibertadores, hexa-brasileiro, maior estrutura do futebol brasileiro, a torcida que mais cresce e tudo mais. Time mais odiado, entendeu? Você não viu esses caras atingir o São Paulo, falando que o São Paulo tinha caído para a segunda divisão. Você não viu nem a Globo! A Globo corintiana! A Globo Corinthians! Falando que o São Paulo caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Sabe? Aí outra pergunta, aí outra questãozinha, que é a mais polêmica de todas. O mestre Tele Santana, mestre, maior técnico que já existiu na face da terra, não só no Brasil, na face da terra. O mestre Tele Santana chega em 91 no São Paulo. Aí ele vai lá no Mesa Redonda, não sei que programa aquele lá, e fala lá: eu peguei o São Paulo na segunda divisão. Véi, você viu aí o regulamento? O tanto que era esdrúxulo, tanto que era confuso. Vocês viram o regulamento? Tão bagunçado que foi. Era mais simples do mundo, mas era muito simples o Tele Santana chegar lá e falar isso, entender errado. Agora, por que não perguntou, ué, Tele Santana, se o São Paulo estava na segunda divisão, como que ele foi campeão paulista? Houve virada de mesa? Como é que foi isso, Tele Santana? Aonde que tá isso? Virada de mesa, Tele Santana? Aonde? Ele foi infeliz na hora que ele falou segunda divisão, só isso. Ah, mas ele falou, então é porque ele sabia. Ele sabia não, meu irmão. Ele sabia não, ele podia muito bem confundir, achar que a Série B era segunda divisão, só que era o grupo B. E tinha que classificar em primeiro ou segundo, se não me engano, e para poder disputar o título de 91. Vocês viram aí todo o regulamento, para que eu preciso ficar expondo isso de novo? Então, cadê, cara? O Tele Santana só foi infeliz. Falou que era segunda divisão. Ué,
É segunda divisão? Então tá bom, vocês acreditam, né? Então ele falou a verdade mesmo. Ele não foi infeliz, esquece isso. Ele não foi infeliz, ele falou que era segunda divisão. Então tá bom, então era segunda divisão. São Paulo participou da segunda divisão. Ele disse assim: eu peguei o São Paulo na segunda divisão. Então, se ele pegou o São Paulo na segunda divisão, ele disputou a segunda divisão e foi campeão paulista de 91. Uai, cadê o dirigente do Palmeiras, do Corinthians e do Santos? Que não brigaram. Ué, pera aí. O Cruzeiro tá disputando o título aí brasileiro, tá lá liderando. Aí de repente, vem quem subiu lá, o Palmeiras da segunda divisão, e disputa o título com o Cruzeiro. Ué. O dirigente do Cruzeiro, o que ele ia fazer? Ele falou assim: ó, peraí. Onde é que tá isso no regulamento? Eu não assinei isso não. Agora vai vir um cara lá da segunda divisão disputar o título comigo? Como é que pode isso? Meu irmão, é porque vocês têm maldade na cabeça? Quer denegrir? Quer achar alguma coisa? Entendeu? Vamos zoar o São Paulo. Aí vocês procuram um negócio desse. Mas tá mais do que claro. Se o São Paulo disputou a segunda divisão, houve virada de mesa. Onde é que tá essa virada de mesa? Cadê os dirigentes dos outros clubes que deixou acontecer essa virada de mesa? É diferente dessa virada de mesa da do Fluminense, em 96, se não me engano. Porque aquilo ali, acabou o campeonato, ele foi rebaixado, ele não tirou o título de ninguém, ele só teve no campeonato seguinte, colocou todo mundo junto, entendeu? Pegou lá os 4 que tinha sido rebaixado, pegou mais 4 da segunda divisão e colocou todo mundo no campeonato seguinte, só isso. Não teve interferência nenhuma pro São Paulo, pro Corinthians, pro Flamengo, não teve pra ninguém. Agora, esse aí é diferente. O São Paulo disputar a segunda divisão em 91 e automaticamente disputar a Série A, a primeira divisão do Campeonato Paulista, e os outros clubes assim, tá bom então. Beleza, pode vir aí o time da segunda divisão, pode entrar aqui, pode tirar o título. Eu tô aqui, ó, Palmeiras, Corinthians, sei lá, nós estamos aqui disputando aqui contra os grandes e tal, e a maior dificuldade. Aí agora chega aqui na final, vem um cara lá da segunda divisão querer roubar meu título? Como assim? É só pensar, meus irmãos. Pensa. Ô, virada de mesa? Cadê? Prova! São Paulo jogou a segunda divisão? Aonde? Prova! É tão simples, gente. É tão simples. Para e pensa, só pensar. É só pensar, simples, é só pensar. O problema é que vocês não pensam. Enquanto a Globo não falar alguma coisa pra vocês, aí vocês não... Sabe? Ô, gente, pelo amor de Deus, vai assistir Globo Esporte, vai assistir Globo Esporte. Outra coisa, esse ano de 2013, a imprensa cantou pra todos os lados. Qualquer canal que você ligava, qualquer internet que você entrasse, qualquer site, qualquer coisa, rádio, tudo. Que era a conversa de todo mundo? O pior ano da história do São Paulo. É a pior fase da história do clube. O São Paulo está em crise. É a pior crise da história do São Paulo. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. São Paulo cai em 1990 e agora é a pior fase do time. É a pior crise do time. É o pior ano do São Paulo. É agora? Ué? Como é que é isso, velho? Me explica. Não. Agora vocês têm que me explicar isso. Vocês me explicam isso, por favor. Me explica. O São Paulo cai para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Em 2013 é o pior ano do São Paulo. São Paulo terminou aí, sei lá, 15º, 14º, 15º, alguma coisa aí. Longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E ainda é o pior ano do São Paulo. Agora, como? Como que 90 São Paulo cai para a segunda divisão e agora é o pior ano do São Paulo? Explica aí, gente. É só vocês pensar um pouco. Qual que é o pior ano da história do Palmeiras? As duas vezes que ele caiu. Qual o pior ano da história do Corinthians? É sempre, né? Mas o pior mesmo foi em 2007, que ele caiu. Qual que é o pior ano, sei lá de quê? Do Atlético Mineiro. Foi quando ele caiu. Agora,
Pior ano da história do São Paulo. 2013. Ele caiu? Não, ele caiu em 90. Uai, então 2013 superou de 90? A crise de 2013 superou de 90? O time cai para a segunda divisão do regional. E agora é que é a pior fase do São Paulo, da história do São Paulo? Me explica aí, gente, me explica. Agora eu quero uma explicação de vocês. Por favor, me explica. É só pensar, pensa, desliga o Globo Esporte, vai ler um livro, tá? Não dá nada, né? Porque o Grêmio foi campeão. O Corinthians, por exemplo, aqui. O Palmeiras é que foi campeão da Libertadores 99. O São Paulo, tricampeão. Tricampeão da Libertadores e tricampeão. Nossa, o São Paulo é bem caído. Vocês querem falar do São Paulo, gente? O São Paulo é tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo, xará. Vai falar o que do São Paulo, velho? Mas hoje tá perdido. Tem que bater palma pro São Paulo. Passado, tá tudo bem, mas faz 3 anos que não disputou. Tudo bem, faz 3 anos. O Corinthians faz 100 anos que o Corinthians não ganhou o título. Então, de Libertadores é verdade. Mas faz 3 anos que o São Paulo não ganha Libertadores. Mostra a administração ruim. O que tem que fazer pro São Paulo? Coloca aí. Você tem que fazer pro São Paulo, cara. O Corinthians pode ganhar 3 Libertadores, 4 Mundiais, pode. Mas o São Paulo é um time, fala a verdade, que é exemplo em relação a isso, né, Ronaldo? Sim, muito, né? Acostumou com o Libertadores em ganhar, disputou muitas. Isso vale, né? Vocês querem falar do São Paulo, gente? O São Paulo é tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo, xará. Vai falar o que do São Paulo, velho? Mas...